Alô, boa tarde, estamos de volta para o segundo round dessa segunda-feira. Meus queridos amigos, eu me deparei agora há pouco com uma notícia bombástica publicada pela RT News em relação a Donald Trump e seu possível segundo mandato. Bem, a notícia é realmente bombástica, mas poderia ser encarada como mais uma peça publicitária do Partido Democrata neste ano eleitoral, isto é, uma bomba negativa em relação à campanha de Donald Trump. Acontece que a matéria traz um elemento, um componente que nos coloca grandes pulgas atrás da orelha, porque pode ser sim tudo verdade e não uma peça publicitária do Partido Democrata. Bem, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ou melhor, do que a RT News está falando, vou ler só o primeiro parágrafo da publicação da RT News. Diz o seguinte a matéria: se vencer as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump mobilizará agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, do FBI, da Drug Enforcement Administration, do Ministério Público Federal, da Guarda Nacional e até estadual, e agentes locais de aplicação da lei para realizar deportações em massa de imigrantes indocumentados. Bem, isso quer dizer, claro, que Trump criará uma revolução na América. E se você que está aí legalmente ouvir essa notícia, é bom se preocupar, porque pode sim ser tudo verdade. Pelo simples detalhe de que esta matéria foi originalmente publicada na Axios, ou Axios, como queiram. Bem, a Axios é uma revista que pertence ao grupo Cox. Daí porque suspeita-se que pode ser tudo verdade. Bem, aqui no Brasil, pouca gente conhece este senhor que aparece aí na tela, o senhor James Cox Kennedy. Vocês já perceberam que, apesar de desconhecido aqui no Brasil, ele tem dois sobrenomes realmente importantes. Ele é Cox por parte de mãe e Kennedy por parte de pai. Ele é o fundador da Cox Enterprises, uma gigante das telecomunicações lá nos Estados Unidos, principalmente de TV a cabo. E a Cox Enterprises, a sua empresa, comprou em 2017, se não me engano, a Axios. Bem, dizem as más línguas que a família Cox é muito ligada a Donald Trump. Tem gente que jura aqui no Brasil, de pés juntinhos, que o senhor James Cox Kennedy é o gigante por trás de Trump. Quer dizer, é aquele que financiou o grosso da campanha de Donald Trump na sua vitória em 2016. Bem, a Axios é quem deu a notícia, então, de que Donald Trump fará uma revolução, mobilizará tudo que é polícia que lhe for possível para limpar os Estados Unidos da América. A fonte da Fox não foi divulgada, mas disse o RT News, é uma fonte familiarizada com o assunto, ou seja, familiarizada com Donald Trump e sua campanha. Então, por tudo isso que eu disse, que eu falei, essas relações aqui muito de alto nível, por assim dizer, já podemos entender que a notícia, sim, tem, se não totalmente verdade, tem um bom fundo de verdade. Diz a matéria: o plano de Donald Trump para reprimir a imigração inclui a utilização de uma série de ferramentas para deportar milhões de pessoas nos Estados Unidos todos os anos, desde o seu primeiro dia de mandato. Desde leis obscuras, diz a Axios, desde leis obscuras a fundos militares e agentes responsáveis pela aplicação da lei de todos os níveis do governo. Tudo isso será usado para colocar gente para fora. Isso é importante, segundo a Axios, ou essa notícia é importante, porque a história nos diz que tal esforço perturbaria dramaticamente as comunidades e economias locais em toda a América e semearia o medo, claro, entre milhões de pessoas sem estatuto legal.
Trump, diz a matéria, há muito faz campanha sobre esses temores anti-imigração. Chegou a dizer Trump que eles, os imigrantes, estão envenenando o sangue do nosso país. Ele disse isso no mês passado, num discurso, se não me engano, em Atlanta, mas não tenho bem certeza. Se Trump for reeleito, ele reduzirá o habitual processo de deportação de múltiplas etapas, utilizando uma seção obscura das leis de estrangeiros e sedição de 1798 para prender e deportar imediatamente alguns migrantes com antecedentes criminais. Os militares construiriam enormes locais, para não dizer campo de concentração, perto da fronteira para abrigar pessoas que aguardam ou que aguardarão deportação. Isso poderia evocar cenas da década de 1950, diz a Axios, quando mais de 1 milhão de imigrantes mexicanos indocumentados foram deportados no governo do presidente Eisenhower. Foi a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. A grande maioria dos americanos vivos hoje nunca viu nada parecido. A operação, naquela época, utilizou táticas de estilo militar para prender e abrigar até 1.300.000 pessoas do México em campos, e até mesmo alguns mexicanos americanos que eram cidadãos legais dos Estados Unidos, de acordo com registros federais de imigração. Os estudiosos dizem que poderia ter havido muito mais. Bem, é claro que isso custará uma montanha de dólares, mas o que mais se discute neste momento é o quanto poderá ser injusta esta operação, porque uma vez que generalize todo e qualquer migrante ou imigrante, muitos serão deportados de forma injusta, como aconteceu no passado, sugere a Axios. Bem, mas também levará problema para os países de origem. Imaginem milhões de pessoas voltando para países na América Central, aqui mesmo na América do Sul, muçulmanos indo para os seus países de origem, mas pior, vejam só, centenas de milhares de chineses, que muitos foram aos Estados Unidos fugindo do regime autoritário de Xi Jinping, terem que voltar para as mãos de Xi Jinping. É claro que tudo isso é muito delicado, mas como se trata de Donald Trump, é possível sim que aconteça, porque Trump já chegou a dizer também que será ditador por pelo menos um dia. Termina a matéria dizendo que os recentes aumentos de deportações prejudicam ou prejudicaram alguns estados. A matéria lembra, por exemplo, um prejuízo nas colheitas do Alabama em 2011, quando o estado aprovou uma dura lei anti-imigrantes. A matéria lembra que colheitas apodreceram no estado do Alabama naquele ano, por falta de mão de obra. Bem, então está aí. É uma matéria bastante polêmica. Eu a chamei de bomba. Sim, porque se por um lado pode sim criar pânico em muitos setores da economia, pode, por outro lado, na questão social, representar um certo alívio, principalmente para alguns estados que estão saturados com migrantes ilegais. A questão é saber se no conjunto isso ajudará ou prejudicará Donald Trump. Quero saber a sua opinião, diga aí o que você acha. É uma boa notícia para a campanha Trump ou pode ser um tiro no pé? Tiro no pé considerando que é uma divulgação de gente lá de dentro da própria campanha de Donald Trump, ou do próprio comitê de Donald Trump. Bem, veio através da Axios. A Axios não é propriamente trumpista, longe disso. Ela é bem independente, aliás, em relação à política. Mas, como é de propriedade de um Cox Kennedy, pode-se dizer sim que os Kennedys ou os Cox Kennedy ou estão brigados com Donald Trump ou estão apostando nisso, de que existe uma América profunda que aplaudirá de pé a ação de um Trump ditador.
ainda que por um dia. Deixe aqui o seu comentário, o que você acha dessa história toda. Bem, eu teria mais um assunto, como disse de manhã, vou falar rapidamente, já que estamos meio adiantados. A CNN Travel disse que os turistas devem se preparar para mudar os seus hábitos de viagem agora, antes que a mudança lhes seja imposta, porque vem mudança drástica na forma como viajamos ou fazemos turismo. Os impactos negativos do turismo no ambiente tornaram-se tão graves que alguns sugerem que mudanças drásticas nos nossos hábitos de viagem são inevitáveis, disse a CNN. Isso fazendo alusão a um relatório de 2023 que analisou o futuro das viagens sustentáveis. O operador turístico Intrepid Travel propôs que os passaportes de carbono deverão se tornar em breve uma realidade se a indústria do turismo quiser sobreviver. Bem, aí, claro, você pergunta, mas o que é passaporte carbono? A ideia de um passaporte de carbono centra-se na atribuição a cada viajante de uma licença anual de carbono que não pode exceder. Esses subsídios podem então racionar as viagens. A pegada média anual de carbono de uma pessoa nos Estados Unidos é de 16 toneladas, uma das taxas mais altas do mundo. No Reino Unido, esse número é de 11,7 toneladas, ainda mais de 5 vezes o valor recomendado pelo Acordo de Paris. A pegada de carbono média global precisa cair, segundo os globalistas, claro, para menos de 2 toneladas até 2050, ou seja, lá nos Estados Unidos, então, teria que cair 14 toneladas por habitante. Isso quer dizer, claro, que será impossível viajar. Você terá, mais ou menos como em Cuba, a licença para comprar meia dúzia de ovos por mês, terá licença para fazer 2 viagens, o equivalente a Paris-Nova York, por exemplo, por ano. 2 viagens quer dizer ida e volta, não mais que isso. Bem, a questão que fica aqui é a seguinte: para que isso? Para que tudo isso? Para reduzir a emissão de carbono e salvar o planeta. Claro que nesse caso sempre terá algum esperto a perguntar se é verdade esse negócio de crise climática. Bem, não importa, uma vez que as leis forem aprovadas, pouco importará se é verdade ou não, o cidadão terá que cumprir a lei, não é mesmo? E a lei então quer dizer o seguinte: poucos poderão viajar de avião, uma vez que a cota ou a medida for preenchida, não se poderá viajar, a menos que o sujeito vá de a pé ou de bicicleta ou de navio, como querem os alemães, querem substituir as viagens de avião por navio. O detalhe aí é que o navio é mais poluidor do que o avião, mas não tem problema. O negócio é aprovar a lei. Bem, junto com isso, virá também a lei do fim do veículo particular, privado. Você pode dizer, bom, pouco importa se tiver aí um crédito para viajar de avião, eu não viajo de avião mesmo. A questão é que, se você viaja de carro, isso também te afetará, porque uma vez que se eliminem as viagens aéreas, faltará pouco para se eliminar as viagens em carros particulares. Um carro com uma pessoa só será considerado um escândalo, porque superará em muito o crédito carbono por indivíduo. Então, o que restará ao indivíduo? Nada. Ele terá que pegar um comboio, um trem, um navio, enfim, um ônibus ou então alugar um carro, porque a ideia é que os carros pertençam exclusivamente aos estados nacionais. Se o sujeito precisar, evidentemente, de uma viagem, fazendo uma viagem no seu carro, não será no seu carro, será no carro alugado junto ao Estado e ele pagará, evidentemente, pela quilometragem. Mas não se preocupem, a Toyota, a Ferrari, a Lamborghini não deixarão de construir os seus carros de luxo, porque sempre haverá uma elite que terá todo o direito para andar de carro, de trem, de avião,
E sabe-se lá mais o que, não é mesmo? Disco voador, provavelmente, porque a esses a lei não pegará. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas peço aos queridos amigos que verifiquem aí as suas inscrições. Vejam se vocês ainda estão inscritos no canal. Se não estiverem mais inscritos, inscrevam-se novamente, acionem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. E, finalmente, peço aos amigos que considerem a possibilidade de tornarem-se membros desse canal. A membresia é baratinha, super baratinha, são 3 planinhos bem baratos. R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês. Você nos ajuda com essa mensalidade a que continuemos aqui por mais um tempo na plataforma. É muito difícil hoje em dia sobreviver aqui no YouTube sem a sua ajuda. Então, pelos conteúdos que nós trazemos, eu me sinto seguro em pedir a sua membresia. Você colabora comigo e eu trago notícias para você que normalmente não saem na grande mídia. Então é isso, lembrem-se, amanhã eu volto, se Deus quiser. Até lá.